Nós cumprimentamos a todos que estão conosco neste culto com a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início de um culto de glorificação ao Senhor e eu convido a todos que estão conosco, especialmente aqueles que receberam o nosso convite, para nós colocarmos diante do Senhor. Nós vamos fazer uma oração de clamor, pedindo uma bênção de comunhão com o Espírito Santo. Senhor, nós clamamos o poder do sangue de Jesus quando colocamos as nossas vidas diante do altar, suplicando o Teu perdão e a libertação para que possamos alcançar a comunhão com Teu Espírito Santo. Visita, Senhor, os nossos corações e dê uma bênção, Senhor, em todos os atos deste culto. É o clamor que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter agora um louvor de clamor. Convido a todos a participarem, louvando ao Senhor. Vou clamar por Teu sangue, ó Jesus, pra Te oferecer a minha vida. Vou clamar por Teu sangue, ó Jesus, pra Te oferecer a minha vida. E quem tiver Teu sangue sobre si terá vitória, vitória em Ti, Jesus. E quem tiver Teu sangue sobre si terá vitória, vitória em Ti, Jesus. E quem tiver Teu sangue sobre si terá vitória, vitória em Ti, Jesus. E quem tiver Teu sangue sobre si terá vitória, vitória em Ti, Jesus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos aí, juntamente com as crianças, intermediários e adolescentes, nós vamos louvar o Senhor com mais um hino. Sobre as nuvens descerá nosso Rei e Salvador, com poder e grande glória, ao soar da trombeta Ele virá. Ele virá, Ele virá, Ele virá para buscar a igreja fiel. Tudo aqui há de findar, tudo novo Ele fará. Quem vencer tudo herdará, e no céu com Jesus vamos morar. Ele virá arrebatar, Ele virá, não tardará. Ele virá para buscar a igreja fiel. A nova Jerusalém, o poder iluminará, e o puro haverá, e a árvore da vida Ele estará. Ele virá arrebatar, Ele virá, não tardará. Ele virá para buscar a igreja fiel. Ele virá para buscar a igreja fiel. Amém. Glória a Jesus. Agora teremos oração por parte de um pastor. Nosso Deus, intercedemos nesta hora em favor das famílias, especialmente que estão assistindo esse culto neste momento, que o Senhor visite cada coração, que os dons, a palavra, possa falar a cada coração, meu Senhor. Fala ao coração daqueles que têm uma necessidade em especial,
principalmente, Senhor, que haja libertação, que haja cura, que haja salvação e que nessa noite o nome do Senhor seja tão grandemente glorificado na vida de cada família. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora vamos continuar louvando o Senhor. Mais um louvor. Convido a todos a estarem glorificando o Senhor através deste louvor. Jesus Cristo já vem, em breve Ele vem nos buscar. Que dia glorioso será, quando os salvos subirem pra com Ele estar. Amém. Glória a Jesus. E agora, eu convido aqueles que tiverem as suas Bíblias para nós abrirmos a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 22, é o último capítulo deste livro. Nós vamos ler somente o versículo 17. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, está projetado aí na tela, que diz assim a palavra do Senhor. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Louvado seja o Senhor. O Senhor nos deu este ano um lema. É importante nós entendermos, quando o Senhor nos dá um lema, não é simplesmente um versículo para nós marcarmos na Bíblia, um versículo para nós escrevermos num pedaço de papel, guardarmos como fosse uma lembrança, mas quando o Senhor nos dá um lema, é para que nós possamos entender este lema e viver este lema. Então nós vamos lembrar o lema que o Senhor nos deu esse ano. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse lema, ou na realidade esse versículo, ou esta palavra que o Senhor deixou para nós, é para quem tem ouvidos. Veja bem, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que quer dizer quem tem ouvidos? É aquele que tem disposição de ouvir e disposição de obedecer.
É fundamental nós entendermos isso, para nós entendermos o lema e possamos vivê-lo no decorrer de todo este ano. E vamos ver mais ainda por que o Senhor mostrou este lema e principalmente para o momento profético que nós vivemos. Quando o Senhor deu este lema, o Senhor revelou, foi uma revelação do Senhor, eu me lembrei do período da minha conversão. Há mais ou menos 40 anos atrás, nós fomos convidados para ir a um salão, era um salão dentro de uma comunidade, um povo muito simples. E nós chegamos lá, passamos a observar as pessoas que estavam ali. Passamos um período observando ali, como normalmente as pessoas que chegam à igreja vão observar as atitudes da igreja. E por que nós observamos e por que muitas pessoas observam? E veio o seguinte, a maneira de agir daqueles irmãos que estavam ali era diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver. A maneira de falar também era diferente. Os usos, os costumes, o comportamento era algo maravilhoso, aquilo que nós não tínhamos visto lá fora. E por que a preocupação de observar as atitudes da igreja? Porque havia um desejo no nosso coração de participar daquela igreja. Há anos nós procuramos a obra e entendemos que ali havia a obra do Senhor. Ali estava a obra naquele povo simples, humilde, num pequeno salão dentro da comunidade, mas ali havia a obra. Então, para nós participarmos, nós tínhamos que estar de acordo com aquele povo que estava vivendo. Não éramos batizados com o Espírito Santo, não tínhamos revelação, não tínhamos direção, mas nós sabíamos que aquela igreja tinha uma direção. Aquela igreja, ela tinha uma experiência. Aquela igreja, ela tinha o Espírito Santo. Isso aí o Senhor testificou. Então é importante nós entendermos isso. A igreja do Senhor, ela tem o Espírito Santo. E ela anda na direção do Espírito Santo. E muitas vezes as pessoas não atentam para isso. Eu me lembro, às vezes, uma senhora, ela chegou para a igreja e questionou, mas por que as irmãs, elas trajam desse jeito? Por que elas estão assim? A resposta é muito simples, é porque o Espírito Santo mostrou para a igreja. Só isso. Não tem nenhuma regra, não tem nada que está escrito aqui. Não, o Espírito Santo mostrou à igreja e aquelas pessoas que estão ali, elas já estavam vivendo aquilo que o Espírito Santo estava mostrando para a igreja. E uma coisa importante, porque a igreja, ela é mestra. A igreja, ela tem toda a orientação do Espírito Santo. A palavra nos fala, lá em Hebreus, que antigamente o Senhor falava ali aos pais ali, aos judeus, aos povos de Israel, através dos profetas, mas depois o Senhor estaria falando pelo Filho. E como? Através do seu Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus, que Ele é o cabeça, Ele é o governo da igreja, Ele que tem todo o domínio sobre a igreja, Ele usa o seu Espírito Santo para conduzir a igreja, para revelar à igreja toda a sua vontade, para mostrar à igreja aquilo que é o propósito dele, principalmente preparar a igreja para Ele mesmo, porque Ele é o noivo. Ele é aquele que um dia deu a sua vida por nós, derramou o seu sangue, para que uma igreja fosse preparada para morar com Ele eternamente na sua eternidade. Então, o Senhor fez isso para a igreja, ela tem todas as informações, tudo aquilo que o Senhor Jesus quer para ela. E como? Através dos dons espirituais, através da palavra, através da doutrina, através do governo da igreja, através das orientações, de tudo aquilo que o Senhor tem mostrado para a igreja. E é importante que nós vivamos aquilo que o Senhor tem para a igreja, porque ela que tem todo o conhecimento, que tem todas as informações, as revelações, que tem tudo aquilo que o Espírito Santo fala para ela. Então é importante nós entendermos isso para nós chegarmos no texto que nós lemos, porque esse texto agora fala desta última hora, do último momento da igreja. E o texto diz, nós vamos repetir, diz assim, e o Espírito
e a esposa dizem, vem. Olha só, o Senhor Jesus preparou uma igreja através do seu Espírito Santo, o Senhor mostrou toda a sua vontade, o Senhor estabeleceu a palavra, a doutrina, o Senhor estabeleceu tudo aquilo que a igreja precisava para estar preparada para encontrar com Ele lá na eternidade, mas agora há um clamor no coração da igreja, e esse clamor, ele vem junto com o Espírito Santo. Então a palavra diz, o Espírito e a esposa dizem, vem. Então ali é o vem da igreja clamando pela vinda de Jesus. Porque o desejo da igreja nessa hora, a partir de tudo aquilo que ela viveu durante esses 7 períodos da igreja, a igreja que viveu as provas, as lutas, a igreja que venceu todas as barreiras, a igreja que é vencedora, ela agora diz ao noivo, vem. Mas ela não diz sozinha, porque o Espírito e a esposa dizem, vem. Então não é um ato declaratório, mas é um ato da alma. É um desejo da alma da igreja, da vinda do Senhor Jesus. Mas a palavra diz ainda, e quem ouve, diga vem. Quem vai ouvir? É aquele que o Espírito está dizendo às igrejas. Na realidade, agora está dizendo o último período da igreja. Então, o Espírito Santo está movendo a igreja a esse clamor e da mesma forma, aqueles que têm, a palavra fala, quem ouve, ou seja, quem tem ouvidos, a disposição de obedecer, a disposição de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir a voz do Espírito, diga, vem também. Porque o desejo do Senhor é que todos se salvem. Quem todos? Todos aqueles que são escolhidos do Senhor. E a palavra diz também, quem tem sede, venha, porque o momento é a última hora. Há uma oportunidade para aqueles que o Senhor ainda quer para salvar. Uma oportunidade para aqueles que o Senhor quer alcançar. E porque a palavra nos fala que neste momento que o homem teria fome e sede, não de pão nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então aqueles que estão sedentos de ouvir a palavra, esses também, a palavra diz assim, venha. Venha porque é o momento que a igreja ela está vivendo, se preparando para encontrar com o noivo. E ainda, quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque da mesma maneira que o Senhor, ele derramou o seu sangue, da mesma maneira que ele entregou sua vida ali na cruz, para nos dar pela graça, sua infinita graça, sua maravilhosa graça, o direito de entrarmos na sua presença, o direito de entrarmos na presença do Pai pelo seu sangue, este mesmo direito, o Senhor está dando àqueles que quiserem. Se a pessoa tem o desejo no coração, se a pessoa ela quer agora, é uma escolha que a pessoa vai fazer. Quem quiser, tome de graça da água da vida, ou seja, da palavra viva, do Espírito que move a igreja, do Espírito que move as pessoas para sentir o mesmo desejo de um dia estar na glória com o Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe com a palavra. Nós vamos ainda glorificar o Senhor com mais um louvor. Salvação.
Amém? Agora nós estamos caminhando para o final deste culto. Nós vamos orar, coloque sua vida diante do Senhor, vamos orar e também encerrando com a bênção apostólica. Senhor, nós te glorificamos, bendizemos o teu nome, pela tua presença na vida da igreja, pela maneira que tem conduzido o teu povo. Recebe assim o nosso louvor, a nossa gratidão. Em teu nome, dizemos que a graça, maravilhosa graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o incomparável amor de Deus, nosso eterno Pai, as doces, santas e eternas consolações do Espírito Santo, sejam com todos vós, amados, todo o povo de Deus, agora e até a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Gostaríamos de lembrar a todos que estão conosco que há um QR Code para atendimento àqueles que estão no exterior. Da mesma forma, também há um outro QR Code que está sendo apresentado aí, para que você possa enviar a sua experiência com este culto, com algum outro culto ou com algum outro evento, numa das nossas plataformas, pode mandar a sua experiência e ainda há um 0800 707 3076 para que aqueles que nos visitam, aqueles que têm recebido os nossos convites, possam ligar a 24 horas, pastores à disposição para orarem por você, para trazer algum esclarecimento, alguma assistência de acordo com a sua necessidade. E assim, nós despedimos a todos com a paz do Senhor.